Mercado do boi gordo que tem registrado estabilidade, tem ficado estável nas últimas semanas, tem até propostas acima de referência em algumas localidades produtoras. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com a Juliana Pila, ela que é da Scott Consultoria e participa do programa conosco. Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que vocês estão avaliando o mercado neste momento, no qual o pecuarista ainda tem pastagem, tem uma boa pastagem ainda, ele tem conseguido negociar bem os seus animais, tem cadenciado um pouco essa venda, e a indústria frigorífica tem que eventualmente pagar um pouco mais por esses animais para abate. Como é que vocês têm avaliado o momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês. Bom, Fernando, é bem isso que você comentou a respeito do mercado do boi gordo, né, que a gente tem visto agora, que a gente viu ao longo do mês de abril, né. O mercado, ele trabalhou de forma mais firme ao longo do mês. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, das 32 praças que a gente faz o levantamento, agora em abril, para o preço da arroba do boi gordo, nós tivemos alta a estabilidade em 28 delas, né? Isso demonstra essa firmeza que o mercado vem demonstrando. O que a gente percebe é que as chuvas tardias que aconteceram nesse período acabou aí colaborando para a qualidade das pastagens e com isso os pecuaristas conseguiram segurar um pouco a oferta desses animais terminados. Em função disso, né, e também em função de uma demanda tanto interna quanto para exportação bastante ativa, acabou colaborando para esse aumento aí de preços, a estabilidade em abril. Juliana, um outro fator que chama a atenção, aí do ano 2024, de uma maneira geral, é o grande volume de abates. Isso, tanto de machos quanto de fêmeas, um volume maior quando comparado ao mesmo período sazonal de anos anteriores. Nos 3 primeiros meses, especialmente, uma participação de fêmeas muito ativa, né? Em alguns estados, como Mato Grosso, teve mês, se não estou enganado, fevereiro, teve ali uma participação de quase 60% de fêmeas, né? Que também tem um descarte, mas é mais acelerado que nos anos anteriores, como eu disse. Esse abate de fêmeas que nós tivemos nos 4 primeiros meses do ano pode representar que esse descarte de fêmeas ocorreu antes e naquele final de safra de boi de pasto nós não devemos ver ou devemos ver um volume menor de fêmeas sendo colocado à disposição de abate? Bom, é exatamente isso que você colocou, né? Nos primeiros 3 meses, são os dados que a gente tem divulgados pelo mapa, né? Os abates, de forma geral, eles foram maiores, né? Os abates CIF foram maiores do que igual ao período do ano passado, aí, na casa dos 20%. A participação de fêmeas médias nesse período foi de 41%, ou seja, um volume bastante alto, considerando aí o histórico que a gente tem com relação ao abate de fêmeas. E essas fêmeas que foram para o gancho nesse período, é comum, né, ali no final de março, também começo de abril, em função das fêmeas que não emprenharam nesse período. Então, normalmente a gente vê sazonalmente um aumento da oferta de fêmeas nesse período. Para 2024, a nossa expectativa é que sim, as fêmeas continuem com alta participação nesses abates, mas em menor ritmo do que a gente observou em 2023. Agora, né, a gente já está entrando aí, avançando o período do outono, né, então as pastagens daqui para frente, elas devem começar assim a ter uma piora na qualidade, então a gente vai ter esse momento de safra, né, de um aumento dessa oferta desses animais indo para o gancho, né, desses animais terminados saindo aí uma maior oferta, e isso pode aumentar aí essa pressão que deve começar a acontecer no mercado do boi gordo. Juliana, nós estamos num momento no qual podemos ter dado início a uma mudança de ciclo, ela vem de uma maneira mais lenta, mas alguns indicativos eles existem no mercado, como valorização já, ainda que pequena, de bezerro, um pouco para boi magro. Nós vimos até vaca gorda tendo alguma referência ali melhor, né, de alguma melhora de preços para a vaca, que normalmente é o último que começa a ganhar
preço. O que esse indicativo, somado também àquilo que vem acontecendo no mercado futuro, as posições de outubro, novembro e dezembro, indicam para vocês? Bom, o que a gente observa, né, nas últimas 2 semanas, a gente já começou a observar uma valorização para as categorias de reposição, como você mesmo colocou, né? Aqui em São Paulo, a gente observou altas para todas as categorias que a gente faz o levantamento: bezerro de desmama, bezerro de ano, garrote, boi magro. Também observamos valorização para as fêmeas desse período, e como você mesmo colocou, né, geralmente no ciclo pecuário a gente começa a observar uma valorização dessas categorias inicialmente, para depois ir para as categorias de animais terminados, né? No entanto, o que a gente chama a atenção é que, como eu coloquei anteriormente, né, daqui para frente, as pastagens elas devem começar a piorar, então deve ter uma desova aí também de animais de reposição no mercado, né? Então isso também pode vir a pressionar os preços aí no curto espaço de tempo, pensando na reposição. De forma geral, o ciclo ele deve aí ter um aumento nos preços, né? A gente espera esse aumento dos preços, essa recuperação mais para 2025, né? Então a gente ainda espera que 2024 seja um período ainda de uma maior oferta desses animais no mercado. E, Juliana, nós temos acompanhado também algumas movimentações e conversado com alguns investidores, principalmente em relação a confinamento no ano de 2024. Esse fator que tem sido apontado, né, teve um evento da Scott recente, que isso foi falado, nós trazíamos aqui as informações ao vivo, direto do evento, mas ele vem num fator positivo por alguma valorização que existe, né, a possibilidade de travar negócios com margens melhores, ou por uma queda de custo de produção em relação a esse confinamento? Como é que vocês definem esse ano de 2024 para confinamento em relação a custo e margem? Bom, o mercado ele é bastante volátil, né? As últimas contas que a gente fez com relação ao confinamento, os dois pontos eles estavam positivos, né? Tanto do lado dos custos menores aí, principalmente os relacionados com a alimentação e até mesmo a aquisição de animais, né? Para colocar esses animais no confinamento, né? Então, preços de boi magro e bezerro também estava favorável. E pensando no mercado futuro, quando a gente fez esses cálculos, também estava dando um resultado interessante para confinamento. Então, a nossa expectativa é que para esse confinamento o número de animais confinados seja maior, né, mais favorável do que a gente observou em 2023, por conta desses dois pontos, tanto do lado dos custos de produção, que estão mais favoráveis em 2024 em relação a 2023, como também pelo que o mercado futuro tem sinalizado aí com relação aos preços do boi gordo. Juliana, hoje nós temos um pecuarista que ficou bastante incomodado, impactado pelos preços que foram praticados, principalmente em 2023, 2022 também. Ele tinha ali um cenário no qual ele conseguiu ver margens melhores quando a China precisou comprar em volumes muito grandes também para o país, né, dentro daquilo que eles faziam aquisições carne bovina. E depois nós tivemos um recuo para o valor da tonelada da carne bovina exportada, consequentemente também para a arroba de boi que era produzida aqui no Brasil, que era vendida, né, e trouxe valores bem interessantes durante algum tempo. Enfim, a China habilitou e tem habilitado, né, e a ideia é que se habilite mais indústrias frigoríficas. A gente entende aqui que essa situação de proliferar as indústrias habilitadas é para baixar preço. Isso deve acontecer no Brasil, e se deve acontecer, quando que a gente vai começar a perceber esses efeitos de um boi brasileiro completamente dentro do padrão China e recebendo menos pela tonelada da carne e também pela arroba do boi? A gente considera alguns fatores, né, para essa menor valor pago dos chineses na mercadoria brasileira, né? O primeiro deles é que a demanda chinesa ela não está
tão aquecida como a gente viu há tempos atrás, em função aí da peste suína africana que estava acometendo o país naquele período. Em função disso, a gente teve uma alta demanda por carne, né? Então, em função disso, eles entraram realmente no mercado pagando mais por essa carne brasileira. O segundo motivo é que a gente está vendo um dólar também, que agora, né, recentemente, ele está um pouco mais valorizado, mas que também caiu se a gente fizer um comparativo com tempos atrás, né? Então, em função disso, também é outro motivo que também deve ter influenciado nessa oferta menor pelos chineses pela carne bovina brasileira. A economia chinesa também vem crescendo, mas a passos lentos do que a gente observava também em históricos de crescimento da economia chinesa. E outro ponto é que os chineses, eles sabem o momento que a gente está vivendo aqui no mercado brasileiro, né? O momento do ciclo pecuário que a gente está vivendo, e eles conseguem ter esse poder de barganha bem acentuado dentro das suas negociações aqui. Então, assim, por isso que esse movimento, né, de menores preços pagos pelos chineses na carne bovina brasileira tem acontecido. Então, é um movimento que deve ser normal e deve continuar ocorrendo daqui para frente. Muito bem, Juliana, para encerrarmos, como que nós devemos ver este mês de maio, no qual os efeitos climáticos no Centro-Sul, eles já devem começar a ter um efeito sobre as pastagens, redução, primeiramente, da qualidade dessa forragem e depois na oferta mesmo de forragem nos estados produtores. Qual que deve ser o efeito e quando que a gente deve começar a ter essa percepção? Daqui para frente a gente já deve começar a observar essa piora, como você mesmo colocou, né, na qualidade das pastagens, e com isso os pecuaristas eles não vão conseguir segurar tanto essa boiada no campo para fazer as negociações. Então a gente deve começar a observar uma maior oferta daqui para frente, né? Então, em função disso, deve ter uma precificação aí mais baixa aí nos preços da arroba do boi gordo. A gente fez um histórico aqui, de uma análise histórica de preços, a média de preços de maio, de todos os anos que a gente fez o levantamento aqui na Escola de Consultoria, ela foi menor que a de abril, né? Então, isso já é um indicativo também para a gente que, historicamente, os preços em maio são menores do que de abril. O que deve aí dar um suspiro aí para o mercado, para essa pressão de baixa que deve vir ao mercado aí nos próximos dias, é com relação à demanda, né? Na semana que vem a gente tem o Dia das Mães, que é uma data bastante importante com relação ao consumo, né? A segunda melhor data que a gente observa no mercado para as vendas de carne. Então, isso também deve dar uma sustentação para o mercado aí, pensando no curto prazo. Mas, de forma geral, para maio, a expectativa é que os preços eles recuem em relação a abril.